A minissérie Nada Ortodoxa já tem de cara 2 motivos para você assistir. Ela é uma história altamente inspiradora por tratar-se de uma adaptação da autobiografia de Deborah Feldman. E também ela vai te trazer uma realidade que talvez você não conheça, de uma comunidade racídica extremista que vive em Nova York. E para te trazer algumas informações que te façam talvez se interessar mais por essa história, eu vou trazer hoje 6 curiosidades de making of e também algumas referências reais que está por trás da história de Nada Ortodoxa. Eu não tenho intenção de me aprofundar muito na história, mas só para você entender um pouco do contexto. É tudo baseado na fuga de Esther, quando ela sai dessa comunidade em que ela foi criada em Nova York, no Brooklyn, e ela vai viver em Berlim e tentar uma vida independente, completamente diferente do que ela conhece. E a partir daí você vai ter flashbacks do momento em que ela vai se casar até a tomada da decisão de fugir dali e tentar uma vida nova, com essa tentativa de criar uma vida em Berlim. A comunidade em que Esther vive se chama Satmar, e o motivo do nome é que cada comunidade vai nomeá-la de acordo com a origem do rabino que eles seguiram. Então, cada comunidade tem o seu próprio rabino e o local de origem dele vai ser o nome dessa nova comunidade. Satmar, como nos é apresentada na minissérie, é um exemplo de uma comunidade em particular, esta, que é formada por sobreviventes do Holocausto. São pessoas completamente traumatizadas com toda a situação e que têm uma visão muito específica do Holocausto. Eles acreditam que todo esse genocídio provocado por Hitler foi nada mais do que um castigo de Deus por eles terem se assimilados a europeus, a judeus da Europa. Por conta disso, eles interpretam cada lei, cada mandamento de uma forma muito extremista e assim eles decidem viver excluídos da sociedade. Eles têm a sua própria comunidade ali e eles não têm muito contato com pessoas de fora. Eles casam entre eles, eles comercializam entre eles e não tem muito acesso a fora dessa região para evitar que eles sejam punidos novamente. Falando sobre as mulheres dessa comunidade, existe uma questão na tradição e na fé deles de que as mulheres, por conta do seu corpo e de toda a possibilidade de sedução que um corpo feminino pode trazer, acredita-se que esse corpo seja maligno e até demoníaco. Por conta disso, as mulheres, por inevitavelmente estarem associadas ao seu próprio corpo, elas vivem como que se dedicando e tentando compensar esse lado maligno em que elas têm e até não têm controle. Por isso elas estão sempre cobertas e dentre várias outras regras, elas doam o corpo delas e servem a essa tradição e a esta fé de forma para procriar e tentar repopular essa sociedade judaica, essa comunidade. Então, cada mulher nessa comunidade tem em torno de 10 a 20 filhos, por conta desse objetivo e, digamos que, dessa dedicação por compensação. A gente pode dizer, basicamente, que o filme tem 2 línguas principais. Parte falada em inglês, especialmente por causa dos momentos gravados em Berlim, e parte falada em Yiddish, que é uma língua originária judaica. Por conta dessa língua não ser tão comum e tão conhecida, uma das primeiras pessoas a ser trazida para o elenco foi Eli Rosen. Ele é judeu e sua língua nativa é o Yiddish e ele foi responsável por ensinar a praticamente todo o elenco a falar este idioma e também foi o responsável por acertar detalhes. Como ele viveu essa tradição e ele conhece de forma mais aprofundada todos os pequenos detalhes da tradição e da fé dessas comunidades, ele foi quem viu cada detalhe da cerimônia do casamento, do dia a dia e de como são essas pequenas tradições da comunidade. Ele que ensinou isso e foi uma grande referência para toda a produção. Falando mais em detalhes sobre a série, você tem esses momentos, como eu disse anteriormente, de flashback, que é o momento em que a Este vai casar, pré-casamento, até o momento da decisão dela de ir embora daquilo tudo, e o momento em Berlim. Todo esse momento de flashback, de toda aquela situação de o que ela está vivendo, de como ela questiona as coisas, do casamento arranjado e de como tudo aquilo vai acontecendo, é sim baseado na história real de Deborah Feldman,
com exceção de que ela não fazia aulas de piano, na verdade. Mas toda a parte de Berlim foi modificada, foi criada por novos roteiristas para que se tornasse uma outra versão da história e não exatamente a história de Débora. E por fim, a série na verdade é gravada em Berlim, mas toda a equipe fez 2 viagens a Nova York, especialmente para conhecer a comunidade original da história de Satmar. Eles foram lá para buscar referências, para fotografar ambientes, para conhecer um pouco mais da cultura. E por trás de tudo teve participação da comunidade racídica, eles estiveram envolvidos durante a produção de tudo, eles estavam cientes de tudo o que estava acontecendo. Por conta disso, a série de forma nenhuma tem o objetivo de criticar essa cultura e essa tradição, mas ela tem sim como de te apresentar um universo que talvez não lhe seja familiar. Eu recomendo fortemente que você assista. São 4 episódios, não é tão curto porque cada episódio tem em torno de 1 hora, mas você consegue assistir isso de uma forma muito contínua, porque é uma história que te prende e você vai querer saber por onde tudo isso vai caminhar e não necessariamente saber o final dela. Então, eu recomendo que você assista. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e já aproveita para se inscrever no canal e não perder os vídeos que saem por aqui toda quinta-feira.